Gente, nós temos pouco tempo. Oi, Vanessa. Nós temos pouco tempo para fazer a nossa live e então eu já vou iniciar, mesmo não tendo muita gente ainda. Então, eu vou começar e aí o pessoal vai entrando, tá? E vocês vão me dando feedback também. Já eu vou convidar o professor Leandro para entrar aqui com a gente na live também. Vamos lá. Primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Tatiane Bento. Eu sou acadêmica do curso de Psicologia do 7º período da FACIMED. E junto com a supervisão da professora Márcia Francisca, mais um grupo de colegas do 6º e 7º período. Já quero agradecer aqui minhas colegas Rosilane, Daniele, Ana Paula, Paulo, Geisiane, que acabou de entrar. Geis está atrasada. Gente, obrigada pela colaboração, pela parceria. Nós convidamos o professor Leandro para estar falando aqui com vocês sobre um tema super importante nessa pandemia, né, nesse momento que estamos vivendo, que é sobre o impacto do isolamento social na violência doméstica. Oi, Geis. Professora Márcia tá aí? Não tô vendo ela. Enfim, o tema da live é impacto social na violência doméstica. Por que nós decidimos falar sobre esse tema? Nós sabemos que é um tema muito pertinente porque, assim, desde antes da pandemia, né, muitas mulheres aqui no Brasil são violentadas, estão em situação de violência. E na pandemia, isso tem se aflorado, potencializado, né? Os indicadores aumentaram muito. Tem pesquisas onde mostra que o feminicídio aumentou em 46% de março do ano passado para março desse ano. Então, assim, realmente um tema muito importante para a gente estar falando, né? Inclusive, eu gostaria de destacar aqui... Meu celular tá balançando. Boa noite, Rai. Os tipos de violência, que é importante a gente saber, é importante vocês saberem também, pra gente poder estar ajudando essas mulheres, né, esclarecendo isso. Onde a gente às vezes acha que a violência ela é apenas a violência física, quando você leva um empurrão, um chute, né? Mas não, a violência doméstica, ela é psicológica, quando você é humilhada, chantageada. Tem a violência simbólica, que acontece muito no nosso país, porque as mulheres servem de objeto sexual, são objetificadas o tempo todo. Tem a violência verbal, enfim, gente, são vários tipos de violência que às vezes a mulher não sabe que está inserida num contexto de violência. E o nosso grupo vai disponibilizar uma cartilha com todos esses detalhes, todas as informações sobre os tipos de violência. Fiquem ligados aqui no Instagram das meninas do grupo também, do pessoal que a gente vai disponibilizar, tá bom? Eu vou chamar o professor Leandro, que eu vou apresentar ele pra gente começar a live. Meu Deus. A professora Márcia... Gente, só um minuto. A professora Márcia, eu acho que não tá conseguindo entrar na live. Só um instante. Ai, meu Deus. A professora Márcia... Pessoal do meu grupo aí, meus assistentes, por favor, entre em contato com a professora Márcia, ver o que aconteceu. Ela tá me perguntando cadê a live. E a live tá aqui. Tô nervosa. Vejam lá com ela, por favor, o que aconteceu, tá? Porque hoje eu vou começar. Primeiro eu vou apresentar o nosso palestrante de hoje, que é o maravilhoso professor Leandro. Quero muito agradecer, professor Leandro, por ter aceitado participar com a gente. Eu até anotei aqui o currículo dele, que é maravilhoso. O professor Leandro Fonseca, que é psicólogo, ele é doutorando em desenvolvimento e perturbações da linguagem pela UFP de Portugal, viu, gente? Muito chique. Ele é mestre em psicologia pela Unir, terapeuta da família e é integrante do corpo docente da FACIMED e também psicólogo do TJ. Então, eu vou chamar ele aqui para falar com a gente. Vamos lá. Já tá surgindo dúvidas aí, pessoal? Podem ir conversando comigo. Oi, prof. Oi, boa noite, Tati. Tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez, obrigada, tá? Deu certo. Tá dando certo. Ai, tá arrasando.
E aí, boa noite, pessoal que está ligado conosco. Eu já vi que a professora Simone está conectada. A professora Márcia está tendo dificuldade, mas a professora Simone já está aí com a gente, olha. Oi, professora Simone, não tinha visto. Então, professor, você já pode ficar à vontade, tá? Para começar a falar. A gente vai estar de olho aqui. Se surgir alguma dúvida, algum comentário, eu vou falando com você. Tá ótimo. Se acontecer alguma coisa de minha internet falhar, alguma coisa assim, é só avisar que é por escrito aí que eu vejo. Pessoal, em seu nome, Tati, eu quero estender meu agradecimento a toda a sua equipe de mulheres maravilhosas, né, que compõem o seu grupo. Fiquei muito feliz quando recebi o convite de participar dessa live. Estou me sentindo o máximo, quase assim, um Gustavo Lima, 2 lives com intervalo de um dia, estou arrasando e para falar de temas tão importantes. E também quero parabenizar a professora Márcia, que iniciativa maravilhosa, desenvolvido com maestria com os alunos do 7º e do 8º de Psicologia da FACIMED. Parabéns a ela, parabéns a vocês. Aqui eu trouxe e tentei estruturar de uma forma um pouco diferente daquilo que eu sou acostumado a fazer, né, a falar um pouco mais academicamente dessa questão, mas aqui acho que o objetivo é tornar bem acessível e partilhar esse conhecimento entre nós, né? Eu começo, Tati, pontuando a pandemia, né? Porque você trouxe bem lembrou sobre os números que aumentam numa escalada, né, assustadora de violência doméstica contra a mulher, agora nesse período de isolamento social. E essa pandemia, ela é perversa porque já deu para perceber que ela não ataca apenas o sistema respiratório do ser humano, né? Ela atinge com a mesma performance pérfida, né? A economia, as relações de emprego, né? Nós estamos vendo, presenciando atônitos aqui no Brasil sob o discurso de garantir postos de trabalho, empregabilidade, o retrocesso que nós nunca vimos desde a Constituição de 88, em direitos trabalhistas tão importantes para a garantia de nossa dignidade, o exercício de nossa cidadania. Então, assim, nós percebemos que é um período de constante ameaça, né? Economias que estavam em franca expansão, como a norte-americana, caiu vertiginosamente com aumento máximo histórico do desemprego só no primeiro trimestre desse ano. E aí nós que somos um ser, né, constituímos nossa subjetividade, nossa identidade nessa trafegabilidade social, né, por meio do trabalho, das relações interpessoais. Para se ter uma ideia, para as pessoas que moram em grandes centros urbanos ou em cidades grandes, elas passam a maior parte do seu dia entre deslocamento e trabalho, fora de casa, né? Então, sim, é ali, na rua, na sociedade, que ela encontra sua forma de lazer, de saúde mental e assim por diante. Nós aqui no interior das cidades pequenas, né, que não temos shopping, cinema, o que a gente faz? A gente se arruma, se prepara e vai para o mercado, né? Final de semana, os mercados são eventos sociais, ali a gente encontra um amigo, pesquisa os preços, é como se fosse um evento importante, na verdade, um evento social importante para as pequenas cidades. E de uns dias para cá, né, desde a declaração da Organização Mundial da Saúde, que declarou a Covid-19 como uma pandemia, essa realidade mudou gritantemente, né? Então, a rua, que era o nosso lugar de manifestação e simbolização da nossa vida propriamente dita, agora passou a representar uma ameaça, um perigo. Nós nos sentimos ameaçados ao sair de rua, ao sair à rua, usamos máscaras, nos aparamentamos todos e vamos para a vida social sentindo que ali é uma grande ameaça.
E aí o que nos resta é ficar em nossas casas, como os jornalistas falam todos os dias. Eu assisto aquele jornal hoje, a Maju, né, a âncora do jornal, já está desgastada da saliva de tanto falar, fica em casa, fica em casa. E assim a gente entende que a casa é o nosso ambiente de segurança, né, Tati? Sim, exatamente, professor. A gente vai, entende assim, olha, ficar em casa representa segurança, representa proteção. E ficar em casa é um ambiente importante também, porque não só garante prevenção e cuidados com a saúde, mas também com um bem-estar emocional e psíquico. Dentro de casa você tem controle da asepsia do lar, né? Você limpa a sua casa, você controla quem entra, quem sai. Para além das fronteiras, né, dos muros de nossos domicílios, há toda essa representação simbólica de controle que nós podemos exercer na nossa vida doméstica, que agora, em meio coletivo, social e urbano, nós, filhos de uma sociedade técnica e de uma razão tecnológica, já não temos controle algum em meio externo. Então, a casa representa tudo isso. Só que é aqui que se insere o nosso debate sobre gênero, né? Essa realidade não é para todos e para todas. Essa realidade é para um grupo pequeno de pessoas. Enquanto muitos jornalistas insistem, fique em casa, uma horda de pessoas ocupam as ruas, não porque elas menosprezem as preconizações da Organização Mundial de Saúde. Eu estou falando daquela população, não dessa que fica flertando com a morte, com o risco, por ideais políticos. Eu estou falando de uma gama imensa de homens, de jovens, de mulheres, de pessoas que vão à rua porque eles não têm nem a oportunidade e nem o direito resguardado de ficar em casa. E a casa, para uma gama vasta de mulheres, e aqui eu insiro, Tati, não somente as mulheres, mas também um contingente imenso de jovens, homens e mulheres LGBTs, que também experimentam na homofobia familiar o lar como uma expressão de risco, de rejeição, de abandono e de sofrimento. E aí também tem um contingente grande de crianças, né? Aqui no Brasil, nós utilizamos violência doméstica como sinônimo para violência contra a mulher. Mas na literatura internacional, nos Estados Unidos, por exemplo, quando fala-se sobre violência doméstica, diz respeito a qualquer tipo de violência com a criança, com a pessoa homossexual, com o idoso, com a mulher, que ocorra no âmbito do lar, né? E aí o lar passa a ser esse ambiente de ameaça. E se você considera isso, né, se quem está nos ouvindo entende que isso faz sentido, que soa como uma verdade, nós percebemos que essas pessoas que vivem agora o isolamento social sob a ameaça de risco de contaminação fora de suas casas, de um vírus tão letal como é o Covid-19, mas também sofre com as ameaças de um lar altamente hostil. O que restou a essas pessoas? O que restou a essas mulheres, né? Que tipo de segurança elas têm, né? A gente fica pensando e até se solidariza quando observa nesse sentido que não ficou praticamente nada. E aqui eu trouxe para apresentar, uma leitura muito superficial mesmo assim, alguns elementos que podem contribuir com esse estado de animosidade dentro do lar. Eu quero deixar claro que a violência contra a mulher, na sua forma mais hostil, no tempo, no âmbito do isolamento social, ela não é resultado da pandemia, né? Essas pessoas
já tinham, de alguma forma, um relacionamento abusivo. Estes homens já eram agressivos em determinadas formas, e agora essa situação está ainda mais grave, né? Para não confundir... Oi. Só um minuto. Parece que parou aqui, deixa eu ver. Tá tendo Ai, aí? meu Deus, que parou? Pode continuar, voltou. Tinha dado uma travada aqui. Voltou? Ah, tá. Porque para mim tá travado desde a hora que eu iniciei. Ai. Mas como você não falou nada, eu falei assim, deixa, né? Vai ver, tá funcionando bem lá. Aqui que tá normal. Me mandaram aqui que tá normal. Pode continuar. Ah, então tá de boa. Então vamos continuar. Então, Eu falava assim... sobre... Então, é importante destacar que nem todo homem vai ficar dentro de casa, nem todo namorado, companheiro, nem todas as pessoas vão ficar agressivos. Isso não é um sintoma colateral, né? Uma adjacência do vírus do Covid-19. Então, na verdade, são homens que já tinham caminhos, né? E depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas alguns fatores, eles colaboram para isso, né? Porque não é um período apenas de ansiedade, é um período de alto estresse, né? As pessoas estão vivendo estressadas porque suas vidas estão sendo ameaçadas em várias dimensões. E uma das questões, né? Nós que trabalhamos lá no judiciário com um grupo reflexivo, com homens que cometem violência contra a mulher. Nós pontuamos com eles alguns estudos que demonstram que boa parte dos conflitos conjugais, dos conflitos familiares que ecoam na relação, eles partem por conflitos financeiros. E aí você pensa como é que andam as economias familiares, individuais, numa situação como essa. Desesperadora. Então, aqui é preciso pontuar que as desigualdades sociais, as desigualdades de classe, elas têm efeito direto no ânimo, na personalidade, na constituição da subjetividade das pessoas. E essas questões atingem de modo significativo uma parcela da população que é afetada por outros prejuízos, desenvolvem práticas comportamentais de violência. Então, para além disso, né, das questões econômicas, de uma conta para pagar, a ameaça do desemprego, tudo isso, há um outro elemento que já é conflituoso nas relações e agora se torna praticamente sustentável, né, que é a divisão do trabalho. Né? E a mulher nessa relação, que é uma relação de poder, a divisão do trabalho é uma relação de poder. Quando alguém manda alguém fazer alguma coisa, está implícita ali uma relação hierárquica de poder, né? Então, assim, dentro de casa e também socialmente, as mulheres saem perdendo em muito, né? Não é uma relação de equidade. E aqui nós temos um outro fator, né? Esse fator está associado à historicidade, à história das sociedades, mas também com a divisão de classe das sociedades, com as construções ideológicas que dão suporte a esses tipos de práticas, né? E aí, as mulheres dentro de casa, eu vejo amiga no trabalho, as pessoas que agora a gente está home office, né? Quem pode está em home office. Então, tem que cuidar do filho, tem que cuidar do almoço, dispensou a zeladora, a cooperadora dos afazeres domésticos, quem tem condições para isso, né? Mas quem não tem, está lá fazendo tudo isso também. Está cuidando da casa, está cuidando de um monte de coisa e muitas das vezes essa divisão não é justa, não é igualitária, né? Então isso gera mais estresse e mais sofrimento interpessoal. E aí, Tati, uma das coisas, e até aqui eu estou tentando fazer esse emaranhamento de relações não apenas comportamentais. Mas existe uma outra coisa muito impactante e importante nesse processo todo, é que o repertório de habilidades das pessoas para a resolução pacífica de conflitos, né?
Então, Sim. isso é uma questão histórica. Eu fico pasmo de ver lá no grupo que nós atuamos, muitas histórias dos homens que, de alguma forma, cometeram algum tipo de violência, dentre essas que você citou, patrimonial, simbólica, psicológica, física, e aí por diante, vai uma série de tantas. É. Esses homens, eles são marcados por violência desde a sua infância. E aqui vale a pena lembrar, né, o que Aimé Césaire fala sobre o discurso do colonizador. Ele diz assim, olha, as técnicas de degradação da vida, elas são tão prejudiciais para ambos, né? Para o que oprime e para o que é oprimido. Porque aquele que oprime, em algum momento da sua vida, tem que abandonar a sua sensibilidade humana para se admitir como passível, natural, aquilo que ele faz, né? Degradar uma vida. E eu penso de igual forma que também nessas relações de violência de gênero. Esses homens foram violentados em algum momento de sua vida pelo discurso machista. E aí, né, vale a pena destacar, mas, bom, deixa eu só abrir um adendo aqui e falar do último elemento. E também aumenta o consumo de álcool, né? Assim, você percebe que muitos de nós, muitas pessoas, passam em virtude da sua ansiedade causada pelo isolamento, tá bebendo mais umas 3 taças de vinho, umas 3 cervejas, né, antes de dormir, aumentou o consumo de álcool, né? Só que quando esse consumo de álcool... Oi? Podemos observar isso aqui no Instagram, acompanhando os stories. Justamente, não é? Tem até gente fazendo live, fazendo propaganda de cerveja, nada mais educativo para o comércio de incentivo do álcool do que assim, vamos fazer uma live com uma representação social muito forte e ele lá tomando nada de água, H2O, né? Que isso, né? Um suquinho natural, não, ele está tomando uma boa cerveja, né? E assim por diante. Drinks, whisky, né? Que não é o meu caso, né? Água. Nossa live é consciente, né, Tati? Sim, se hidrata. E assim as famílias se reúnem em torno da TV para ver uma live com 20, 30 garrafas de cerveja no congelador e no final das contas depois tudo acaba em agressão, em violência. E aí eu reforço, nessas famílias, nessas relações que já estavam sendo marcadas por algum tipo de desnivelamento, de sobreposição, de violência, né, estruturada de gênero. Então, o que nós percebemos... Ai, por favor. Não, eu só ia comentar, o pessoal está comentando aqui, nós não temos nada contra a live, né? Aí ressaltando o que você veio falando, não é algo que está acontecendo agora por causa das lives, por causa da pandemia, é algo que já vem, né? Isso mesmo. E até aqui eu falei de todas essas coisas, em sua maioria, né, traços comportamentais da violência, mas nós não podemos nos esquecer jamais que a violência, né, eu costumo entender o seguinte, trata-se de um grande sistema de disputa de poder que se sustenta em 3 grandes eixos que são sistemas articulados de violência e degradação da dignidade da vida humana. O primeiro deles é o racismo, uma forma estonteante para que precursor para existir relações de poder, né? O machismo e a violência e as desigualdades de classe, né? Então, assim, a violência de gênero, ela é sustentada por esses outros elementos. Elas dialogam entre si intermitentemente, como, por exemplo, a maior parcela de mulheres vítimas de violência doméstica em nosso país, ela tem um rosto, ela tem uma cara. É uma mulher preta, pobre, né? Então, assim, você vai vendo essas marcas, ela vai definir quem vai estar mais vulnerável a essas relações de violação da vida, né? E assim por diante.
Quanto tempo a gente tem? Eu me esqueço do tempo. Deixa eu ver que horas que é. Temos 30 minutos. Ah, A professora Simone comentou aqui que o álcool é como a pessoa usa o álcool como uma forma de agredir o outro e a si mesmo, como uma anestesia social e psíquica, né? olha, E a professora Márcia comentou que o isolamento descortinou várias problemáticas já existentes na sociedade. justamente. Uhum. Às vezes, bem lembrado, nossa, a fala psicanalítica da professora Simone, da psicologia social, e olha, importantíssimo, né? E é isso mesmo, né? Então, as pessoas usam como uma forma de anestesiamento, como uma forma de resolução de conflitos, só que não é uma estratégia assertiva, né? Funcional para esse tipo de propósito, né? De demanda. E assim, o que às vezes você tinha era um marido ou um companheiro que fazia piadas sobre mulher no volante, que ironizava a mulher na política, que A tinha uma série de inteligência. isso, da inteligência, uma série de discursos de degradação da feminilidade e da vida feminina. E de repente esse homem está mais agressivo, porque antes a sua violência era admissível, porque para nós brasileiros parece que insustentável é a agressão física. Né? A gente vai admitindo, pacificando uma série de outros tipos de violência, né? Então, a violência psicológica, a patrimonial e assim por diante. E isso acaba impactando depois nas relações. E agora, num período em que nós estamos sendo levados, todos nós, ao limite de nós mesmos, as relações se tornaram praticamente insustentáveis, né? Elas vão ficando difíceis de serem resolvidas sem algum tipo de apoio, né? Então, isso é muito interessante, importante. Olha, minha cunhada entrou também. Um abraço, Cléo. Não posso deixar de falar dos meus, né? Sim, vamos agradecer todos. Justo. E, Tati, aí uma coisa que eu trouxe aqui para discutir com vocês também é de que, assim, muito tem sido feito no Brasil quando se trata de violência contra a mulher. Só que aí é preciso pôr as barbas de molho, ficar bem atento ao que vem sendo feito. Vou falar um pouco mais sobre isso. Boa parte dos investimentos que nós temos são investimentos para conter a violência propriamente dita. Vamos prestar atenção nisso. A própria Lei Maria da Penha, mas ela tem alguns, é um marco histórico. Mas a Lei Maria da Penha, ela tem princípios educativos, tem que deixar claro isso, né? A Lei Maria da Penha é uma lei que fortalece a luta contra a violência contra a mulher da sua forma mais completa. Mas, por exemplo, a lei do feminicídio, outras coisas, nós temos um aparato elaborado para punir o agressor. Enquanto que as redes socioassistenciais e a promoção da dignidade em todo o desenvolvimento da vida, essa fica prejudicada. Para você ter uma ideia, os investimentos na luta contra a violência contra a mulher, desde o governo de Michel Temer até para cá, tem caído vertiginosamente, né? Perdendo cada vez mais recursos, né? Então, dificultando a execução de políticas públicas que possam ser sistêmicas. Outra, como que a gente vai lidando só com as fases conflitivas desse mal social. A Casa Brasileira, a Casa da Mulher Brasileira, é uma ideia brilhante. É um lugar em que a mulher encontra um abrigo protegido com a figura do policial militar, da policial militar. Lá ela vai ter acesso a documentos, assessorias jurídicas, acesso a acompanhamento psicossocial
tudo num um lugar, além de assistência para os seus filhos e um lugar para ela ficar por algum tempo. Só que, quantas dessas casas você conhece no interior de Rondônia? Quantas dessas casas estão espalhadas no interior do Brasil? Elas não estão. Simplesmente não estão. Como se a violência doméstica fosse um fenômeno típico dos grandes centros urbanos. Sendo que nas cidades do interior, por exemplo, nós temos aqui inúmeros casos dentro do estado de Rondônia em que só em 2018, segundo o Conselho Nacional de Justiça, o feminicídio aumentou em 470%. Você não encontra nenhum tipo de assistência dessa espalhada nas unidades, nas municipalidades e assim por diante, tornando-se difícil e desigual a proteção contra a mulher. Então, assim, a mulher que mora numa capital e a mulher que mora em Cacoal ou em Pimenta Bueno, ela vai ter um tipo de acesso e proteção de direito muito diferente daquela mulher que mora numa grande cidade. Por exemplo, em Pimenta Bueno não existe uma delegacia especializada da mulher. A mulher que vai fazer um boletim de ocorrência vai ser atendido no mesmo espaço que vai ser atendido um homicida, que vai ser atendido sobre uma pessoa de furto, latrocínio e sei lá mais o que, né? E ela não vai ser atendida por um delegado, por escrivães, por agentes da Polícia Civil especializados nesse acolhimento da mulher vítima de violência. E numa cidade de médio porte, numa grande cidade, esse acesso ele existe. Então, o acesso aos direitos ocorrem de formas desiguais. E isso dificulta, né, um enfrentamento assertivo e um enfrentamento sério a esse problema que não é problema de mulher e não é problema de casais. Este é um problema que afeta a cada um de nós, porque é um problema que é de relações e direitos humanos, né? Por favor, Tati, diga. Inclusive, sobre essa questão do atendimento e do acesso, até a forma com que ela é tratada lá, né? Até acho que a psicóloga Brenda comentou aqui, a forma com que ela é atendida também já muda, né? Desse lugar. Para você ter uma ideia, já 3 vezes alguns alunos procuraram, professor, eu quero pesquisar, né, violência contra a mulher e tudo mais. Faz bacana, vamos lá. Onde é que você pensa em pesquisar? O aluno que tem o mínimo de formação em psicologia social e de legislação social, ele sabe que mulheres que foram vítimas de violência, ou seja, toda a situação em que já foi deflagrada uma violência contra direitos humanos é atendido pelo CREAS. Até hoje, nos casos em que nós atendemos, nós não constatamos nenhum tipo de grupo funcionando dentro dessas unidades com mulheres vítimas de violência. Não houve nenhum, assim, um ou outro registro de mulheres que receberam atendimento psicossocial. Aí, quando você faz um paralelo entre a quantidade de mulheres atendida pelo CREAS e a quantidade de registro de boletins de ocorrência do acionamento da medida protetiva da Lei Maria da Penha, é imenso. E aí você vai falar assim, onde é o gargalo que consome essas mulheres da delegacia até o serviço especializado? Então, assim, e isso acontece aos nossos olhos. E é preciso ficar esperto e entender que tudo isso fere a gente. Quando eu dizia que o problema da violência contra a mulher é um problema de todos nós, porque a primeira história de violência contra a mulher começa com a história das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisavós. Nós, no Brasil, somos frutos da violência, do machismo e da desigualdade de gênero, né? Todos nós somos rebentos
dessas histórias de dominação, de exploração. Então, é preciso que seja investido em outras frentes para além da punição. O que nós observamos é que, desde a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, o que aconteceu no Brasil com os casos de violência doméstica? Aumentaram. Sim. Tem um fator epidemiológico importante a ser falado, né? Também aumentaram porque aumentou agora a nomenclatura de registros, porque antes não tinha qualificação, tipologia para esses registros. Então, isso dá visibilidade ao fenômeno. Mas um outro fato importante é que, para além disso, é preciso investir em programas educativos para toda a sociedade. E quando nós percebemos um governo que é prontamente contra a educação de gênero nas escolas, ele está concisamente dizendo que tudo que ele vai fazer é para inglês ver. Ele vai construir ferramentas que não vão ser capazes de garantir o direito, né? Então, Bourdieu fala sobre isso quando ele fala do machismo, e ele diz o seguinte: o machismo é tão estruturado e tão esperto que ele que vai permitir quais as estratégias de enfrentamento sejam implementadas, porque ele vai permitir que sejam construídas justamente as estratégias que vão ser inócuas, que não vão garantir a justiça social, a justiça e a equidade de gênero, né? Então, é preciso entender, não estou falando contra esses, ao que já tem, mas é preciso avançar no âmbito da educação social, né? Com discussão de gênero nas escolas. Uma aluna, eu nem sei se ela está aí, mas espero muito que ela esteja, a Micaela está fazendo uma pesquisa bem interessante, ela fez com estudantes do ensino médio, em que ela foi verificar o que os estudantes entendem sobre machismo e feminicídio. Se os jovens do ensino médio, eles conseguem entender como essas coisas estão interligadas e amarradas. E a gente tomou um susto, né? De que muitas das falas dos estudantes, assim, um consenso, é de que feminicídio é mulher que luta pelos seus direitos. Então, uma confusão entre feminismo. Isso significa que esses jovens não conseguem, etimologicamente, conceitualmente, distinguir e entender essas coisas. Não entender isso significa justamente que há lacunas imensas, abismais, dentro da grade, dentro do ensino básico e também do ensino superior. Um curso que se preze da área de humanas, da área da saúde, da área tecnológica, ele vai contemplar na sua grade, de forma transversal, essas reflexões sobre violências étnico-raciais, de gênero e sociais. Porque se todas as nossas profissões estão voltadas para a vida humana, né? Um arquiteto Sim. não constrói casas para o vazio, constrói casas para pessoas, né? E assim por diante. É preciso entender e se relacionar com essas coisas que importam. Verdade. Né? Com a informação, entendendo tudo isso que a gente começa as mudanças, né? Deixa eu só verificar aqui. Nós temos 17 minutos. Tá passando rápido. Eu vou ler um comentário aqui do psicólogo Fabrício Ricardo. Não sei se vocês já se conhecem, acho que sim. Um amigo meu, um abraço. Ele comentou, assim, ele perguntou se nós já falamos sobre a Lei Maria da Penha para mulheres trans, e se não, se você tem alguma contribuição para dar em relação a isso. Sobre ter a lei ótimo. ou sobre a lei, né? Uhum. O Fabrício, um grande amigo, um abraço, né? Ele é doutorando em psicologia lá na Universidade Federal de Santa Catarina, uma das universidades mais
reconhecidas da América do Sul. E o Fabrício toca num ponto muito sensível, né? Porque, assim, grande parte das mulheres trans, elas são invisibilizadas e anuladas na reclamação de direitos pela Lei Maria da Penha. E isso parte do entendimento violento e agressivo de que mulheres trans não são mulheres, né? Elas constituem uma categoria. Há, para muitas pessoas, uma relação com a transexualidade como uma subcategoria da categoria. Os resquícios de uma hegemonia de poder que é respaldada na classificação de pessoas. É o mesmo material pedagógico e didático do racismo eugenista implantado na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, do racismo moderno implantado nas colônias da América do Norte, América Central e América do Sul. Essa categorização das pessoas, ela é passível, ela só pode ocorrer a partir do momento que você determina em subníveis, você também vai diminuindo os direitos, você vai estruturando as desigualdades. As mulheres trans, que são o maior expoente de agressão física entre a comunidade LGBT, as mais suscetíveis às ameaças de morte e às ofensas de direitos, parte justamente disso. E aí é que eu entendo a importância da inclusão das discussões de gênero dentro da pauta escolar, né? Do calendário escolar. E quando você percebe que essas coisas vêm sendo, né, extirpadas das discussões, como o próprio Plano Decenal da Educação, que retirou, né? Então, o Conselho Nacional de Educação tinha posto, mas aí depois no Congresso Nacional retirou a terminologia gênero em todas as partes em que ele acontecia. Aqui, em Ariquemes, né, nós somos testemunhas de que o prefeito de lá mandou rasgar páginas de livros que falavam sobre gênero. Falar sobre gênero é falar sobre uma dimensão natural da vida humana, mas, sobretudo, falar sobre essas dimensões, sobre esses aspectos que evidenciam as lutas de poder, que vão construindo esses tipos de cidadãos passíveis ao aniquilamento. E aí, acho que talvez teorias que melhor explicariam isso seria o estado de exceção proposto por Giorgio Agamben ou a necropolítica do Attila Mbembe, né, que até recentemente o Fabrício discutiu isso numa live, não é? Porque você objetiva as pessoas, escorrega-as por um espaço em que sua vida pode ser descartada, aniquilada, e não é uma gerência de populações dada como preconizava Foucault, né, na biopolítica, mas é uma gestão de morte, é uma gestão de aniquilamento. Né? Então, quando você considera que a mulher trans é o mais vil exemplo da humanidade, essa ideia homofóbica, racista, né, machista, ela vai determinar que essas pessoas sejam passíveis da morte. Para a gente lembrar, né, no nazismo, não começou imediatamente matando os judeus. Mas uma das coisas que o partido nazista fez foi discriminar a morte de um judeu. Então, você tornava acessível, passivo e estimulava, por meio de políticas, a morte de judeus. E é o que acontece no nosso país, né? Somente agora criminalizar a homofobia, né? A transfobia. Somente agora
permitir que homossexuais doem sangue, não é? Porque nós estamos chagados com a imagem do cidadão inadmissível, né? O cidadão passível ao aniquilamento ou à morte. E essa conquista dos homossexuais poderem doar sangue se deu apenas por questão de emergência, de precisão, né? É realmente muito triste. Aí nós, lembrado. excluindo as pessoas, a gente torna a fazer mais um tipo de violência. Professor, nós temos 10 minutos. Peço para que você vá encerrando sua fala e eu vou vendo aqui se tem alguma pergunta, tá bom? Ok. Só para dizer assim do que pode ser feito, né? Mulheres, vamos divulgar essas informações. Muitas das delegacias espalhadas pelo Brasil, é possível que se faça o registro de um boletim de ocorrência de modo virtual em suas casas, pelo seu próprio celular. Essa é uma informação importante. Muitas das cidades têm funcionando a Patrulha Maria da Penha, que também é uma outra ferramenta para proteger mulheres que já têm medidas aplicadas, mas mesmo assim se sentem inseguras. A Polícia Militar, ao menos no estado de Rondônia, tem cooperado muito, né? E isso se deve justamente ao aumento de mulheres com altas patentes dentro dos comandos militares, né? Porque não era uma realidade há poucos anos atrás, e isso tem reverberado em boas práticas. Uma outra coisa importante, existem hoje em dia aplicativos como aquele chamado Penhas. Esse é um aplicativo que você baixa lá pelo Google, pelo, sei lá o nome desses lugares que você baixa o aplicativo, e você instala no seu celular e lá ele tem um monte de informações, como se cuidar, se proteger, o que fazer, como contar com suporte social. Mas uma das coisas bem legais do aplicativo é que você pode inscrever lá contatos de pessoas que você pode acionar quando você estiver em perigo. Então é só você apertar você está numa discussão, está se sentindo ameaçada, não vai dar tempo de ligar para a polícia ou se sente ameaçada em fazer isso, é só disparar lá no aplicativo que ele automaticamente aciona essas pessoas que previamente você cadastrou, né? E, sobretudo, que essa é uma luta de todos nós, né? A luta pelos direitos humanos, né? Eu espero muito um dia que a dignidade humana não esteja tão fragmentada até mesmo na luta, né? Nós precisamos ficar fazendo frentes de luta por direitos humanos, porque a violação à dignidade e à vida no nosso país é ameaçada de tantos os modos e de tantos os lados que nós precisamos intermitentemente constituir uma frente de proteção à criança, uma frente à comunidade LGBT, uma frente de luta aos direitos da mulher, quando, na verdade, estamos todos trabalhando e labutando por direitos humanos, né? Essa é a nossa causa. Então, isso é de interesse de todos nós. E, no mais, muito obrigado a quem participou, aos milhões de coraçãozinhos que subiram constantemente, fervilharam na nossa live, as suas falas, suas reflexões, eu adorei e me sinto um popstar quando eu faço essas coisas. Você é o popstar de Cacoal, professor da Fascinete. Obrigado, Tati. Estou aqui impactada com a sua fala, muito obrigada, foi muito legal. O pessoal aqui parece que gostou também, queriam mais tempo, o Instagram não nos proporcionou. E é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta para a gente poder terminar, né? Deixa eu ver. O Pablo comentou que tem um aplicativo da Magalu. Fazer propaganda. A Magalu nem tá me patrocinando, mas tudo bem. Um aplicativo da Magalu tem uma função lá, onde a gente pode... A mulher pode pedir ajuda, tem onde discar. Então, acho realmente muito importante a gente estar divulgando esses apps, esse da Maria da Penha. Tem também o Disque 180, tá? Dá para discar e pedir ajuda. E uma coisa interessante que eu estava lendo também é que se
você que está assistindo a live, conhece alguém que está passando por situação de violência, você pode denunciar anonimamente. Se essa pessoa te pedir ajuda por telefone, WhatsApp, mantenha contato, por favor. Enquanto isso, busque ajuda, ligue para a polícia e tudo mais. Nós realmente precisamos nos juntar para ajudar essas pessoas. A professora Márcia perguntou como estão os atendimentos na pandemia. Ok. Seria... No judiciário... Oi. Pode falar. No judiciário, nós estamos trabalhando em home office. O trabalho não para, né? Então, quando nós recebemos e somos acionados, nós imediatamente contactamos a mulher e damos início ao atendimento psicossocial. Esse atendimento, ele propriamente vai sensibilizar, acolher, fazer encaminhamentos, acompanhar essa mulher, porque nesses casos de vulnerabilidade e sofrimento, não basta apenas a referência, dizer a senhora tem direito ao atendimento especializado no CREAS. Não, muitas vezes é preciso que a gente ligue, entre em contato, acessibilize formas, porque as vulnerabilidades são imensas. O sofrimento é muito grande, né? Então, nós continuamos com os atendimentos em home office, longe, mas juntos, né? Porque é importante ficar em casa quem pode. Então, e como a Daila bem lembrou, ficar em casa não é privilégio, né? Não deveria ser visto como um privilégio. Ficar em casa é um direito. E se tem gente que não está em casa, é porque tem muita gente que está tendo o seu direito violado, né? É bom lembrar disso daí. Justamente. Professores, estão pedindo uma segunda live, vamos conversar, tá? Vamos. A coordenação vai providenciar. Se puder fazer uma live de 3, eu sugiro que vocês também convidem o Fabrício. Ele pode falar justamente, os estudos dele com mulheres trans, com a comunidade trans, e seria muito bom dar visibilidade, eu acho que ampliar as discussões aqui no nosso estado, que ainda são bem, assim, um tanto ainda primárias, né? Perfeito, eu já acho, o Fabrício já está convidado. Eu tinha entrado em contato com ele antes de conversar sobre a live. Muito bom, gente. Muito obrigada a todos os professores. Ao meu grupo mais uma vez. Professor Leandro, muito obrigada. Você é maravilhoso. Não tenho o que falar. Agradeço, tchau. Beijo. Tá? Gente, então é isso. Vamos encerrar a live. Espero que a gente tenha conseguido contribuir o máximo possível. Tá? Até a próxima, então, né? Deixa eu ver. Até. Professor, estão pedindo pra gente fazer um coração pra printar. Ó, né? Fazer figurinha feia. Oi? Não consegui. Pra mim tá passando depois. Acho que foi. Espero que alguém Gente, os meus alunos eu os aguardo lá na sala, tá bom? Sala virtual. Vamos lá, pessoal. Beijo. Aula. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo, professor. Tchau. Tchau, Gratidão. gente. Mais uma vez, obrigada, família. Beijo. Thay, beijo.